Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? À medida que 2026 vai se aproximando, a tensão no bolsonarismo vai aumentando e ficando muito grande. E tudo isso porque eles querem, a todo custo, que Bolsonaro ainda participe dessa eleição. E na visão deles, bolsonaristas, o único meio de o Bolsonaro participar dessa eleição de 26 é eles tentando aprovar o projeto de anistia na Câmara. Então eles vão apostar todas as fichas, eles não têm nada mais em que se pegar, em se agarrar, senão esse projeto de anistia. E agora eles estão pressionando, a pressão é muito grande, para que Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, coloque esse projeto para ser votado. Inclusive, Hugo Mota sugere que isso vá para uma comissão especial e o Sóstenes Cavalcante diz que isso não atende aos interesses deles. Que o grande interesse deles é que isso seja votado em regime de urgência. Porque eles querem a todo custo. E ainda com o papinho de que isso não é para beneficiar o Bolsonaro. Eles estão pensando nos presos do 8 de janeiro. Mas a gente sabe que isso é mentira. Se dependesse de Bolsonaro e sua turma, se Bolsonaro hoje pudesse ser candidato, essas pessoas iriam mofar lá. Bolsonaro e essa turma está pouco se lixando para essa gente. Mas é claro que usam essas pessoas para dizer, olha, a gente tem dó dessas pessoas, eles estão lá injustamente, e a gente sabe que isso não é verdade, mas é o argumento deles. E aí a gente quer tirar essas pessoas de lá. Por quê? Porque se eles conseguissem aprovar um projeto de anistia, é claro que Bolsonaro seria beneficiado. E é interessante que o Bolsonaro nem condenado foi ainda, mas eles já pensam nessa anistia para o Bolsonaro. E é claro que eles sabem que Bolsonaro será condenado e, portanto, eles já estão antecipando uma possível lei que beneficie o Bolsonaro. Então, eles têm um grande objetivo. E qual que é o objetivo do bolsonarismo? É não permitir o Lula ganhar de novo. O Lula ganhar a reeleição. Porque o Lula ganhar a reeleição, para eles, seria o fim do mundo. Lula não pode ganhar de novo. O desespero é tão grande que se eles tentaram fazer tudo o que fizeram, exatamente para que o Lula não assumisse o poder. E uma vez que ele assumiu, eles nem sonham, mas desesperados que exista um Lula 4. Eles não querem isso, mas nem sonham. E a grande esperança deles é esse projeto de anistia. Agora, existe, e eles sabem, o risco de isso nem ser votado, que o Hugo Mota nem coloque isso como pauta de votação. E isso não acontecendo, eles sabem que o Supremo não vai aprovar isso. Isso seria, desculpa a expressão aqui, um tapa na cara do próprio Supremo, da própria justiça brasileira, e seria um tapa na cara daqueles que clamam por justiça depois de tudo que essa gente fez. Depois de toda a bagunça, de toda a baderna institucional e constitucional que eles causaram no país. Sem contar o ódio que eles espalharam país afora, e isso faz com que existam, inclusive, famílias destruídas por isso. Então eles vão apostar. Porque você me diria, olha, mas eles não sabem que isso não passará no Supremo? Claro que sabem. Mas é uma aposta no caos. É uma aposta em pressionar a justiça brasileira, colocá-la na parede. Então esse é o grande objetivo. Agora, todo mundo sabe que quando chegar em 26, eles precisam ter um candidato. Esse não será o Bolsonaro. E aí a gente enxerga essas pesquisas que você reparou que está saindo assim o tempo inteiro.
E qual que é o objetivo dessas pesquisas? Mostrar que o Lula está fraco, que o seu nível de reprovação é gigantesco. E para piorar, eles começam a apelar de uma forma tão grande que agora, por exemplo, sai uma pesquisa dizendo que Bolsonaro venceria o Lula. Bom, eu quero começar por aqui. Ainda que isso fosse verdade, e daí? Ele está inelegível. Então não importa isso aí, esse papinho. Porque é só a gente lembrar, para ser justo aqui, que em 2018 eu vou fazer uma pergunta, inclusive para os bolsonaristas. Quem era o líder nas pesquisas para a presidência da República em 2018? Quem era? Lula. Vou fazer uma pergunta aqui. Estou falando aí que se fosse verdade, tá? Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém de vocês estava defendendo a anistia para o Lula? Ou vocês estavam fazendo de tudo para ele ser preso? Aliás, Bolsonaro ganhou a eleição porque Lula foi preso. Sérgio Moro o prendeu. E acharam tão bom o que estavam fazendo que o Lula foi preso, depois Bolsonaro ganha a eleição e o juiz que o prendeu se torna ministro da Justiça do Bolsonaro. É bom. Isso para eles era maravilhoso, né? Lula fora e o juiz que o prendeu, um juiz incompetente e suspeito, assume um ministério no governo Bolsonaro. E eu não vi ninguém pedindo anistia para o Lula. Não, olha, ele é o líder das pesquisas. O cara é líder das pesquisas. Então o que a gente faz? Anistia o cara. O Brasil quer o cara, ele é líder. Isso aconteceu? Não. O que eles clamavam era Lula preso. Então, ainda que isso seja verdade, Bolsonaro, além de ser réu agora no Supremo, ele já está inelegível. Então esse papo aqui não vai colar. Eles estão colocando Pablo Marçal, outro que está inelegível. Esse daí não vai. Esse não vai conseguir nada. É alguém que, ainda que não tivesse inelegível, ele próprio se derrota, né? Porque ele faz um tipo de coisa que ele pega ali um grupinho de pessoas, mas no fundo ninguém é idiota e ninguém vai, por exemplo, eleger um Pablo Marçal. E aí eles colocam agora, nessas pesquisas, e talvez seja uma pesquisa mais preocupante, eles colocam Tarcísio de Freitas. Que o Tarcísio de Freitas teria condições de derrotar o Lula em 26. Bom, a gente não sabe se o Tarcísio de Freitas é o cara da preferência do Bolsonaro. Dizem por aí que Bolsonaro quer alguém da sua família. Não sabemos. Se o Bolsonaro em 26, e a gente espera que o Bolsonaro em 26 já esteja preso, mas a gente não sabe se em 26 Bolsonaro vai indicar alguém da família, ou o Bolsonaro vai para Tarcísio de Freitas. Agora, se ele for para Tarcísio de Freitas, o que eu tenho a dizer para vocês é: Tarcísio de Freitas é bem aceito hoje pelo mercado, por alguns meios de comunicação. Então, assim, a aposta de quem encomenda essas pesquisas, a aposta do mercado, a aposta dos meios de comunicação, a aposta de um grupo de empresários no Brasil é ter um Tarcísio de Freitas, porque, segundo ele, seria um bolsonarista moderado, como se isso fosse verdade. E a gente não cansa de dizer aqui que o Tarcísio de Freitas, se brincar, é um Bolsonaro piorado. E eu já disse, ele tem articulação política, ele tenta agradar gregos e troianos. Tarcísio de Freitas, ele consegue sentar numa mesa e ouvir, mas ao mesmo tempo ele compartilha
das coisas do bolsonarismo? Claro. Até porque ele quer essa fatia de votos do Bolsonaro, ele quer para ele. Porque na extrema-direita, hoje, me parece que quem quer ganhar uma eleição precisa dos votos de Jair Bolsonaro. Precisa da bênção do Jair Bolsonaro. Precisa que Bolsonaro unja o cara. Que ele diga, olha, esse é o meu candidato. Mas é um homem que pode trazer o extremismo. Ele é um extremista. Ele pode, inclusive, já a gente falando por aí, que pode haver de novo a polarização entre Lula, por exemplo, e Tarcísio de Freitas, que seria um Bolsonaro piorado, no sentido de ser extremista, só que um extremista que consegue se comunicar. Um extremista que pensa melhor, um extremista mais articulado. Então repare que como 2026 está se aproximando, eles vão tentar essas duas vias. É a anistia, e se a anistia realmente não der certo, mesmo que eles consigam pressionar a justiça, e que não vai dar certo mesmo, o Supremo vai tornar isso inconstitucional, eles podem apostar tudo em um novo Bolsonaro, que seria o Tarcísio de Freitas, já que ele é muito bem aceito por algumas classes. Então, gente, é algo que a gente precisa ficar atento o que vai acontecer, porque tudo leva a um único lugar. É o jogo do vale tudo para o Lula não ser reeleito em 2026. É o jogo do vale tudo. E vale tudo mesmo. Se não der na anistia, a gente aposta num Tarcísio de Freitas, que tem, como eu já disse, né, bom trânsito entre o centrão aí, o mercado financeiro, meios de comunicação. E aí, eu quero terminar dizendo que eles ainda têm uma terceira arma, que seria fake news. Eles vão apostar nisso aí. Então, não se engane. Vem aí um vale tudo em 26 para que o Lula não seja reeleito. Isso não será uma eleição. A gente pode estar em vias de ver uma guerra e não uma eleição. O desespero dessa gente é muito grande, porque todas as vezes que você tem uma eleição que o Lula está presente, ele é muito forte. Ele é um líder político ainda muito bem aceito. Por quê? Porque toda vez que ele chega na presidência da República, ele faz política. E isso joga a seu favor. Tarcísio não faz política, Bolsonaro não faz política. E o Lula faz política. Gostem dele ou não. Então esse é o grande desespero do bolsonarismo. Então, gente, não se enganem. À medida que 2026 for se aproximando, o que a gente vai perceber e vai ver é o número de pesquisas aumentando, a encomenda dessas pesquisas aumentando cada dia, para tentar mudar a opinião pública em relação ao Lula. E você vai ver o bolsonarismo fazendo todo tipo de pressão na Câmara dos Deputados, no Hugo Mota, para que esse projeto de anistia seja votado. E uma vez votado, usar isso, um projeto aprovado, juntamente com a opinião pública, juntamente com o discurso da perseguição política, e eles vão usar tudo isso para que em 2026 evitem aquilo que seria para o bolsonarismo uma coisa terrível, que é um Lula 4. Mas a esquerda precisa se fortalecer, ter estratégias, entender o cenário político que está acontecendo, para que, inclusive, assim como eles não querem o Lula, a gente também nem sonha
que essa gente retorne ao poder. E aí não é só o Bolsonaro, a gente não quer essa gente aí no poder. Porque seria destruir tudo que foi reconstruído até agora. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês, se fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.